Jogo virado, jogo virado, jogo virado, jogo virado chegou. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Jogo Virado. É verdade, estamos aqui, terceira semana consecutiva, sempre com mais animação e mais coisas para vos trazer. Quero agradecer o apoio que vocês têm dado, das partilhas que têm feito. Continuem, comentem, continuem a fazer as partilhas. Vamos conseguir tornar isto uma coisa grande, trazer cada vez mais qualidade. Quero muito trazer este podcast com vídeo, já estou a trabalhar nisso, estou a comprar as coisas, a comprar micros, o cenário, a preparar tudo para trazer uma melhor qualidade. Eu tenho muito a sensação de que toda a gente que ouve isto conhece-me. Se vocês ouvirem isto e não me conhecem, por favor comentem ou mandem mensagem para o meu Instagram, que é andré.costa com 2as21, porque eu queria conhecer alguém que ouvisse isto e que não me conhece na verdade, porque eu acho que toda a gente como me conhece. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é mau. E eu já vos disse, sou de Braga, que mais propriamente sou de Amares, e eu sempre habituado a estudar em Amares, ou seja, toda a gente conhecia, eu conhecia toda a gente, e eu queria falar um bocadinho da primeira vez que eu fui estudar para fora da Amares. Eu, como vos disse, fui para a Proteção Civil, porque eu achei que aquilo dava para a polícia, e eu fui para Guimarães, e no primeiro dia não conhecia mesmo ninguém. Ou seja, eu disse-vos que a minha turma tinha bué toninhos, e eu juntei-me lá assim uns rapazes que eu via, era assim mais o meu estilo, mais assim saídos da casca, e eu fui almoçar com eles, porque eu estava sozinho. E é uma merda que eu acho ridícula em Guimarães eles fazerem isso. Eu fui, eles falavam bem para mim, no meio do almoço começámos a falar de futebol e eu, disse que era do Braga. A partir daí, automaticamente eles cagaram em mim. Depois do almoço nunca mais falaram para mim, eles eram do Vitória. E imagina, eu acho essa merda, não faz sentido nenhum. Porque é que eles não podem falar com pessoas que são do Braga? Mesmo, eu fui com eles, eu não conhecia nada em Guimarães, e eles ao fim do almoço abandonaram, disseram que iam para casa, basaram os três, e eu tive que ir de GPS para a escola, porque eu não sabia o caminho. E, a partir daí nunca mais falaram para mim, e, faziam sempre caras de maus, só por eu ser do Braga, e essa merda, para mim não faz sentido. E então, como eu ia de autocarro, então comecei a conhecer dois rapazes que eram de Braga. E fiquei amigo deles, até hoje ainda falo para eles, são grandes amigos. Um deles era um bombadão do gym, um animal completamente. Eu tinha as costas quentes, se alguém me fizesse alguma merda, ele estava lá, ainda por cima ele era meio variado dos cornos, puto ganda gajo. E o outro, eu posso-vos dizer, o outro rapaz, ele é a melhor pessoa que eu já conheci no mundo. A quantidade de vezes que ele agradece, e ele dizia obrigado por tudo e por nada. Eu estou a ser sincero, eu cheguei uma vez à beira dele e disse assim, por favor, não me agradeças nunca mais nada, porque eu já não consigo ouvir-te a agradecer, juro. Ele era a melhor pessoa do mundo que eu já conheci. E eu fiz uma merda que não devia ter feito. O rapaz era assim, daquelas pessoas mesmo atadinhas, estás a ver? Imagina, ele era boa pessoa, mas telemóveis, ele não sabia muito bem mexer no telemóvel, ele nunca metia o telemóvel em silêncio. E eu então numa aula, o que é que eu fiz? Reparei que no início, na primeira semana, ligaram-lhe durante a aula e o telefone começou a fazer barulho, e ele atrapalhou. Eu deixei passar um mês e estávamos numa aula e eu liguei-lhe e o telefone começava a tocar. E o rapaz, ele é mesmo, coitado, eu estou a sentir mal a dizer isto, ele é uma boa pessoa. E ele fica todo atrapalhado, o telefone a tocar bem alto, e ele tirava o telefone do bolso, e quando ele tirava o telefone do bolso eu desligava e o telefone calava-se e ele voltava a meter. E ele, quando metia no bolso, eu voltava a ligar e ele continua. Fiz isto 5 vezes. Eu já não conseguia. A professora, claro, eu estava-me a rir tanto. Ela descobriu que fui eu, mandou-me sair. Eu saí, claro, e fiquei... Era mesmo estúpido, isso não se faz. Não se faz, coitado do rapaz. Ainda por cima ele era mesmo boa pessoa. Ele ajudava-me bué, ele nos testes dizia-me tudo. Mesmo boa pessoa, sempre a agradecer. E no final da aula, ele chegou à minha beira, mas veio mesmo com cara de mau. E eu, este gajo vai-me foder a puta da boca. Ele chega à minha beira e diz assim: André, obrigado, por graça a ti aprendi a meter o telefone em silêncio. Como é que é possível, Viram? Ele é uma boa pessoa, eu fiz-lhe mal, e ele mesmo assim agradeceu-me, porque graças a mim ele aprendeu a meter o telefone em silêncio, e hoje em dia, ele quando vai a algum lado mete o telefone em silêncio.
Ó Rodrigo, tu és ganda gajo, pá, desculpa dizer o teu nome, mas és mesmo a melhor pessoa que eu já conheci no mundo em termos de bondade, meu. Tu és mesmo boa pessoa. Ele até confessou que gostava de ser padre, que era uma coisa que ele gostava de fazer, e eu acho que ele ia dar um excelente padre porque ele é mesmo boa pessoa, juro. Juro, vocês deviam conhecê-lo. Pronto, agora vamos, já chega de falar aqui do nosso amigo, que era uma extremamente boa pessoa, e quero passar para o tema 2. Nós hoje vamos falar de irritações. Eu sou uma pessoa que irrito-me com boas cenas, só que tenho um mal. Há pessoas que se irritam e deitam tudo para fora e esbraceiam e chamam nomes, e eu não. Eu irrito-me, mas guardo tudo para mim. E isso, para quem está de fora e para quem me irrita, é muito bom. Só que para mim é muito mau porque fica a remoer e guardo tudo para mim e depois vai chegar um dia que eu vou explodir e aí vai ser muito mau. Mas pronto, eu também não sou um gajo que me chateia muito, nem pá, acho que a vida é uma coisa que não devemos nos chatear, tipo, só mesmo por coisas mesmo muito graves, traições e merdas assim, mesmo graves, tipo, imaginem chatear por partilhas, como pá, as pessoas das famílias se chateiam, pá, isso é tipo, para mim faz bué confusão, como é que se chateiam por partilhas, meu. Tu para teres partilhas é assim, algo que alguém morreu, alguém que é muito especial para ti morreu e as pessoas estão sempre preocupadas com o seu próprio umbigo, mano, e quem é que ganha mais, quem é que ganha menos, e para mim essa merda faz-me bué confusão, mas pá, uma merda que me irrita é as pessoas que, quando estão num carro, perdem a força nas mãos. Tipo, imaginem, eu vou a conduzir, não é? E vai uma pessoa ao meu lado. Eu vou a conduzir, opá, e do nada, bro. Do nada, deixa cair o telemóvel ao chão. E depois é que os telemóveis caem no carro e vão para a puta de um sítio que é impossível apanhá-lo. É impossível. Eles vão para baixo do banco e depois a pessoa que está ao lado vai e baixa-se, e estica a mão e não chega. E a puta, eu estou ao lado e já estou a fumegar. Já me apetece tipo, clicar num botão e o banco explodir a pessoa para fora do carro porque opa, estão a dormir, mano. Eu não gosto que estejam a dormir. Eu estou a conduzir. Imaginem que também que me apetece. Eu largo as mudanças, largo o volante e espetámonos. Pá, se eu estou ali concentrado, a pessoa que vai ao meu lado, o mínimo que tem que fazer é falar para mim e estar concentrada também, não é? As mãos parecerem gelatina, deixa cair tudo e mais alguma coisa. E pronto. E ainda nas merdas do carro, outra merda que me irrita. Quando eu fui de férias para Palma, eu aluguei um carro, mano. E aquela merda, 5 estrelas, tecnologia, 5 estrelas. Opá, mas há uma merda que me irrita e eu quando tiver um carro, opá, o filho da puta não pode ter essa merda. É que o puto do carro, cada vez que pisava uma linha, mano, o volante bloqueava e começava a apitar por todos os lados. Aí, mano, eu já não aguentava mais. Eu só tive uma semana ao carro, mas já me apetecia parti-lo todo. Puto, porquê? Simplesmente eu quiser atravessar para o outro lado da faixa e me espetar. Eu não posso porque o volante bloqueia. Puta, é ridículo. Se vocês souberem como é que se tira essa merda, um dia que eu tenho um carro vai dar bué da jeito. Porque, puta que pariu, juro mesmo, está-me a passar. Está-me a passar. Imagina, porque é que eu não posso? Eu não poder fazer uma ultrapassagem que bloqueava o volante. É que depois, ainda por cima, as pessoas que iam comigo no carro, elas tinham muita treta. Sabes porquê? Porque elas iam a dormir, só que um gajo é que conduzia todos os dias e estava um sono, juro, eu não dizia a ninguém, mas eu passei um sono todos os dias que a condição me descia a dormir. E por acaso essa merda do volante safou muitas vezes, mas irritavam, porque imaginem que elas estão a pagar aquele soninho bacana e aquela merda. E depois outra merda que aquilo tinha. O filho da puta lia os sinais, então se eu passasse 1 km da velocidade, começava a apitar. E cada segundo que eu demorasse a baixar a velocidade para a recomendada, apitava cada vez mais alto, juro. Essa merda irrita-me. Claro que é para a nossa segurança, temos que aceitar e cada vez os carros vão ser mais inteligentes e daqui a nada até vão conduzir sozinhos. Eu prefiro ser eu a conduzir sempre porque já sabem como é que eu bato mal com as merdas e então eu se tiver um acidente prefiro que seja culpa minha do que culpa de um carro. Porque senão o gajo que o fez vai estar fodido comigo. Por isso, pá, tenho que perceber isso. Eu percebo que cada vez é... Mas irrita. Só estou a dizer que me irrita, é porque me irrita. Pronto, agora ainda nas irritações e para fechar um bocado os assuntos dos carros, tipo o carro, no trânsito, são merdas que irritam boas pessoas, mas eu no trânsito evito sempre mesmo dizer alguma coisa, apitar, porque eu não sei quem é o maluco que está no outro carro, sei lá se ele vai parar, se vai sair do carro, se vai sacar uma motosserra, me sarrar um dedo, sei lá, não sei quem é o maluco que está do outro lado e então acho que não... Tipo, mesmo que fique fedido, diga aquele assim, chama-lhe nomes e vai para o caralho, mas com um sorriso na cara, que é para o gajo que estiver a ler os lábios pensar que eu estou-me a rir e estou a cantar, caralho. Pá, tipo, tento sempre evitar, mas outra merda que me irrita é a pessoa que vai ao lado, tipo, não...
quando nós paramos, estacionamos, chegamos ao sítio, a pessoa que está ao lado não pode demorar mais tempo que o condutor a sair. Não pode, tipo, imagina essa merda, irrita-me. Apetece-me logo sair do carro, trancar o carro, trancar a pessoa lá dentro, ir fazer o que tenho a fazer, demorar 3 horas, porque eu normalmente sou uma pessoa, eu quando vou ao shopping, eu vou para comprar alguma coisa, eu não gosto de ir lá passear, ou seja, eu vejo no telemóvel o que eu quero, chego lá, vou à loja, mostro, compro, tal, venho-me embora. E acabou. É rápido. E já me apetece-me, nesses dias, que a pessoa demora muito tempo, apetece-me trancar lá dentro, demorar a tarde toda no shopping e depois aparecer. Porque há uma vergonha. E eu vou a conduzir, eu tenho que travar o carro, tenho que meter ponto morto, tenho que puxar o travão de mão, tenho que fechar o carro, tenho que tirar a chave. E nesse tempo todo a pessoa ainda não começou a vestir o casaco. Eu já estou fora do carro e ainda tenho que esperar por ela. Essa merda irrita-me, 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 irrita-me e irrita-me. Tá? Não façam essa merda. Se um dia andarem comigo de carro, não façam essa merda, porque essa merda mete-me a fumegar e eu começo logo a bater mal, tá bem? Por falar em bater mal, tipo, há outra merda que me irrita. Todos nós já fomos putos, já jogámos à apanhadinha, já jogámos bué merda, jogámos futebol com garrafas de sumo, com tudo e mais alguma coisa. Estragávamos as sapatilhas, tipo, os nossos pais davam-nos sapatilhas e nós no primeiro dia chegámos com elas rotas à frente. Mas um jogo que nós jogávamos bastante era as escondidinhas. Ou lá, pronto, cada pessoa chama o nome. Que é aquele jogo com uma pessoa conta e os outros vão se esconder. E puto, eu não sei. Se calhar acontece-me a mim, eu sou deficiente. Mas tem que acontecer a toda a gente, puto. Naquele momento em que vocês encontram aquele melhor esconderijo, aquele esconderijo que ninguém vos vai encontrar, puto. Dá uma vontade de mijar, bro. Não faz sentido. Porque alguém me explica, alguém que for médico ou assim, porque é que nos dá vontade de mijar quando estamos no melhor esconderijo? Essa merda não faz sentido nenhum, meu. Não faz sentido, até tem uma história engraçada. Eu encontro um puta no esconderijo e no momento, opá, não aguentava mais a bexiga, já estava a arder, a arder, a arder. E eu comecei a mijar. No momento que o gajo me encontra, o que é que eu faço? Mijo-lhes para os pés, ok? Mijo para os pés, o gajo fica ali fedido e eu começo a correr, fujo e livro toda a gente, pá. O gajo ficou a contar, ficou fedido, ficou com os pés molhados. Pá, é a vida. É a vida. O que importa é ganhar. O que importa é ganhar. Isto é um jogo e o que importa é ganhar. E eu fui o rei. Eu ganhei por mim e ganhei pelos meus colegas, ok? E ninguém me vai criticar. Esqueçam. Eu não posso falar de cenas que me irritam porque eu fico logo exaltado e começo a alterar o tom de voz e começo logo a bater mal. Tipo, foda-se. Irritam-me mesmo. Tipo, não... Eu nunca contesto a ninguém. Tipo, e se vocês me irritarem, vocês não conseguem perceber que eu estou irritado. Não conseguem. Tipo, eu não vou demonstrar nunca, eu fico sempre sério, tipo... Por acaso, essa merda faz-me... O psicólogo já me disse, eu já vi isso no psicólogo, ele diz que ele não consegue... São poucas as pessoas, mas ele a mim não consegue ler, tipo, as pessoas não conseguem saber se eu estou feliz, se eu estou contente, como é que eu estou, juro mesmo, tipo... A minha cara vai ser sempre a mesma, ou seja... Por acaso eu acho que dava um bom mentiroso. Só que o meu mal de mentir é que por acaso quando eu era pequeno diziam-me que eu tinha dentes de mentiroso e eu a partir daí comecei a mentir, só que muito mal. Estás a perceber? Tipo, imagina, pela cara que eu faço, vocês não vão conseguir perceber se eu estou a mentir ou não. Mas as desculpas que eu uso são uma merda. Então apagam-me sempre. Mas pronto, continuando aqui o tema das coisas que me irritam, outra coisa que me irrita é... Quando eu estou a mando mensagem a alguém, ok? Estamos a conversar. E eu vejo que a pessoa está a demorar a responder. E quando recebo a mensagem dela, vem um áudio. Puto, se eu estou a falar contigo por mensagem... É porque eu quero falar por mensagem, porque se eu quisesse te ouvir a falar, eu ligava-te, não é? E quando tu me respondes um áudio, eu só me apetece dizer assim, ó burro, vai para o caralho, eu não vou ouvir essa merda, e tu ou tens duas soluções, ou vais escrever a mensagem, ou então, olha, não vou ouvir, porque se eu te quisesse ouvir a falar, eu ligava-te, não te mandava uma mensagem, não é? Foda-se. Pronto, passando para aqui para outra irritação que eu tenho é, vocês sabem que eu não gosto de andar de avião, mas por acaso, é que tipo, eu tenho bué de sonhos, e os meus sonhos, quase todos, implicam eu andar de avião, tipo, eu tenho o sonho, eu gostava bué de ver um jogo da Premier League, gostava de ir ver, por acaso, no próximo Mundial aos Estados Unidos, Portugal, um jogo assim, gostava de ir ao Brasil, tipo, gostava bué de ir ao Brasil, e quase todos os meus sonhos implicam eu ter de andar de avião, mas eu não gosto, eu tenho medo de alturas, sempre que ando tenho que tomar remédios para dormir, mas não é isso que eu quero falar. E há uma cena que me irrita, tipo, porque é que se bate palmas quando os voos são uma merda? E eu percebo, porque é, tipo, ó piloto, o voo foi tão merda que eu estou feliz por ter vivido. Mas não, nós devemos bater boas palmas quando o voo é bom e tranquilo e não se passa nada. Tipo, das vezes que eu fui, eu só andei 2 vezes, e uma vez o voo foi uma merda. Tipo, o gajo para descer andou lá às voltas e eu já estava a bater mal a asa, parecia que estava partida. E quando aterramos, boa gente bateu palmas.
E no outro que eu fui, que foi do Porto para Palma, nós chegámos e ninguém bateu palmas. E o voo foi bem tranquilo, parecia até que ia de autocarro. Mas porquê? Tipo, eu acho que devíamos bater palmas quando o voo é bué da bom. E quando é fraco, tipo, aterramos, é fraco, devíamos começar tipo, senhor motorista, você é um burro, não sabe pilotar. Senhor motorista, não sabe pilotar. E tipo, e cantar merdas assim, tipo como se fosse uma claque. E não, as pessoas batem palmas quando o voo são uma merda. E eu queria ver se essas pessoas, se o avião caísse, também se quando estivessem no céu e encontrassem um motorista, se iam-lhe cantar os parabéns também. Foda-se. Opá, não faz sentido. E por falar em parabéns, puto, irrita-me cantar os parabéns. Irrita-me cantar os parabéns porque quando nós vamos cantar os parabéns a alguém, nós estamos sempre numa rodinha. E eu canto mal, então eu estou a pensar, a pessoa que está ao meu lado, na cabeça ele está-se a rir da maneira que eu estou a cantar os parabéns. Então eu nunca canto os parabéns, eu só bato palmas. Sou o gajo que está ao compasso das palmas. Tum, tum, tum. Eu dou as palmas. Só que, pior o que me irrita mais é quando sou eu a fazer anos. Eu não sei. Eu estou ali em frente ao bolo, eu não sei se canto. Eu não sei se rio, eu não sei se choro. Não sei se espeto com a cabeça no bolo, não sei se pego no bolo, tipo... E quando estou ali a olhar para as pessoas todas a cantar os parabéns, elas pensam se calhar que eu estou feliz, assim. E eu na minha cabeça estou a pensar assim, puto, e se eu pegasse no bolo e espetasse o bolo na cabeça de alguém? Estou a pensar merdas assim, tipo, estou a pensar, tipo, imagina se eu pegasse nas velas e pegasse fogo ao bolo, tipo, se virasse o bolo com as velas acesas em cima da toalha e isto pegasse tudo fogo. Estou a pensar em merdas assim, tipo, é ridículo. E tipo, irrita-me, tipo, cantar os parabéns, tipo, para mim... Ah pá, é bué de estranho, estão ali as pessoas a cantar para mim uma música que parece para canalha. E tipo, eu tenho, sei lá, eu tenho 23 anos e estou ali, estou-me a rir, não sei o que fazer, não sei como reagir. Tipo, essa merda acontece também em sair à noite, tipo, eu não... o que fazer tipo, as mãos irritam bué, eu não sei o que é que vou fazer às mãos, tipo, eu danço, tipo, balanço o corpo, não é? Mas não sei o que fazer às mãos, por isso é que há pessoas que dizem assim, porque é que gostas, não percebo porque é que gostas de beber por sair à noite, e eu tipo, eu gosto de beber, porque eu quando bebo eu estou-me a cagar para o que as mãos fazem, e faz-me mesmo boa impressão, tipo, o que fazer às mãos, eu não sei o que fazer às mãos, por isso eu gosto de ter sempre as mãos ocupadas, porque faz mesmo bué impressão, não sei, meu. Parece que as pessoas estão a olhar para as minhas mãos ou o que elas fazem e não sei o que fazer com elas. Pronto, agora vou passar aqui para a última coisa que me irrita, é quando vamos a um café, estão a perceber? Eu acho que tu ires a um café, no menu é obrigatório ter a palavra passe. Porque depois, a palavra passe da net, claro. Porque depois chega aquele momento constrangedor em que tu tens que chamar o empregado e ele pensa que tu vais pedir uma mista, 3 galões e ainda um croissant e tu só queres pedir a passe da net e depois o que irrita não é pedir a passe da net, é quando tu chamas o garçom e dizes por favor, pode chegar aqui, e ele chega lá e diz sim, por favor, me diga, e tu dizes assim pode-me dizer a palavra passe da internet, por favor, e ele responde logo assim, não te vou dizer, e tu? Puto, essa merda é piada de 2012, meu. Já não me apetece estar aqui. O que eu consumi não vou pagar, vou-me embora. Vais pagar tu só por causa dessa merda. E já me irritaste e vou usar dados móveis e estou-me a cagar para a tua internet. É o que é. Sei que vocês não gostam muito, não gostam de falar de bola, mas agora vamos aqui falar um bocadinho de futebol. Tipo, esta semana aconteceu muitas coisas, é verdade. Somos campeões do mundo de futebol de sub-17. Quero dar os parabéns aos miúdos. Foram bravos, foram tugas. Foram lá ao Qatar, um país que, pronto, até a nível político não é aquela coisa que todos sabemos, e os nossos portugueses foram lá, representaram Portugal e somos campeões do mundo. Opa, depois também queria dar os parabéns à DAZN pela iniciativa que tiveram este fim de semana de eles não é a parte de me colocar os jogos grátis, não acho que foi isso aí, é normal, eles só fazem isso para vender mais, mas tiveram uma grande ideia que era, aos comentadores normais de futebol, de Fórmula 1, juntaram um humorista. Eu acho que essa merda podia ter bastante futuro e até era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Porque às vezes nós estamos a ver um jogo de futebol e ele torna-se chato e aborrecido. Opa, mas eu acho que uma presença de um humorista ao lado de uma pessoa que percebe pode criar um bom ambiente e até levar mais pessoas. Eu acho que a DAZN tem uma grande ideia e podia fazer isso mais vezes. Tipo, acho mesmo que foi uma grande ideia. Agora, passando aqui um bocadinho para a nossa Liga Portuguesa,
o Benfica, pá, claro, vamos falar aqui um pouco do futebol propriamente dito. Ok, se formos a ver as estatísticas em termos de oportunidades, claramente o Benfica é um justo vencedor. Agora, há outras coisas que também podemos falar em que, se vocês viram o jogo da Liga Europa, o Salazar do Braga é expulso por passar com o cabelo no nariz do adversário, ok? Enquanto um jogador do Benfica que faz o empate, ok, tirando o resto, o Benfica chutou mais, criou mais, o Benfica merecia ganhar pelas estatísticas, ponto. Mas o jogador que faz o empate tem que ser expulso, ok? Porque ele faz uma falta, agride um jogador, ok? Agride o jogador e leva um cartão amarelo, ok? Ou seja, nós damos o mesmo cartão a uma pessoa que agride outra, ok? Uma agressão, ok? Agrediu, levou o cartão amarelo, e enquanto um jogador displicente no outro jogo, apenas um companheiro de equipa estava lesionado, ele pegou na maca, levou a maca até ele e ele levou também cartão amarelo. Ou seja, nós estamos a dizer em Portugal que agredir e ajudar alguém que está em dificuldades a levar uma maca é a mesma coisa, porque damos cartão amarelo em ambas. Pronto, é uma reflexão, mas pronto, é o futebol que nós temos e isso vai continuar assim, não vai mudar. Sempre foi assim e sempre será. Outra coisa que eu gostava de falar acerca do Benfica é que o Mourinho passou do Mr. Aura para o Mr. Cringe. E ele acaba o jogo a dizer assim: isto é o Benfica, caralho. Eu não sou benfiquista, não sou. Pá, mas eu acho que aquilo não é bem o Benfica. Não é bem o Benfica. Eu acho que os benfiquistas também acham que aquilo não é bem o Benfica, ok? E eu acho que o Mourinho, pá, parece o Bruno Lage. O Bruno Lage também passou a ser, era o Mr. Cringe, mas eu acho que o Mourinho está a caminhar para lá. Agora, por falar em equipas que não parecem o que são, este Sporting, meus amigos, o Sporting joga muito. Joga muito e o que é mais bonito que eu gosto no Sporting, estão a perceber? Eu sou do Braga, pronto, vocês já sabem, mas eu gosto, porque é ver o poder da amizade. Tipo, num jogo em que o Luís Soares faz o segundo golo, e eles vão todos abraçar o Morita e o estádio aplaude o Morita, que disse que está a passar por um momento difícil. Ele apenas fez um passe, puto, mas é bonito, tipo, vê-se que aquilo é uma família. Tipo, eu acho que essas cenas ganham mesmo jogos, estás a perceber? Isso ganha jogos. E é muito bonito de se ver. Tipo, o Sporting já foi uma equipa em que os adeptos batiam nos jogadores. Pá, uma equipa mesmo que tu vias que não tinha... Mas a volta que eles conseguiram dar por cima é impressionante. E eu fico mesmo, apesar de tudo, apesar de não ser do Sporting, acho que é bonito de se ver. Por falar em outra coisa, o Porto continua a ganhar, mas meus amigos, eu posso estar enganado, mas os jogadores do Porto estão ligadinhos às máquinas. Eu vi o jogo, puto, a forma como o Estoril conseguiu, em casa do Porto, trazê-lo para trás e metê-lo em sufoco. Tipo, eu sei que vocês portistas vão dizer, mas ganhamos, ok, vocês ganham, mas sinceramente eu acho que isto não vai durar muito tempo. Acho que estão ligadinhos às máquinas. O Farioli faz uma gestão dos jogadores tipo, que é ridículo. E eles vão começar a estourar porque eles são seres humanos, ok? Agora aparecem as senhoras do estádio do Braga, mas eu vejo tipo, que eles estão mesmo ligadinhos às máquinas. E até agora eles até têm vencido, ok? Tipo, com o Estoril, com o Braga e com o Sporting, o Porto foi claramente superior e venceu, ok? Isso é muito importante, mesmo nos jogos que jogas mal tu tens que ganhar. Mas eu acho que isso não vai acontecer sempre e vai haver um dia que a bola não vai entrar e aí é que as coisas vão complicar. E o Farioli já teve essa experiência o ano passado com o Ajax e está-se a pôr a jeito de acontecer o mesmo. Agora, passando aqui para o nosso amigo Amorim, tipo, para mim, podem dizer o que disserem, que ele tem 13 vitórias em um ano e tal de comando, mas as melhorias que o United tem, tipo, vê-se que eu estive a ver o jogo, este último jogo, eles dão a volta, eles vencem, tipo, na primeira parte estão muito mal, o Palace também vem de um jogo a meio da semana, mas eu acho que já consigo ver ali o dedo do Amorim. Não sei onde é que ele meteu o dedo, mas meteu o dedo em algum lado, tipo, consigo ver. O United está muito melhor, agora está a receber alguns reforços, Lisandro Martínez. E eu acho que o United tem tudo para, no comando da Mourinho, daqui a uns anos, estar a lutar pelo título. Porque eu já consigo ver ali algum fio de jogo. E falar do United, meus amigos, eu não posso falar porque eu sou suspeito, mas eu adoro o Bruno Fernandes. Tipo, para mim é ridículo. Ainda em Inglaterra, puto, o Sunderland é magnífico, tipo, vocês não sei se viram a série, mas vejam, tipo, eu vi a série e eu sou adepto do Sunderland, tipo, adoro o Sunderland, e eles merecem tudo o que está a acontecer de bom. Eles estão a fazer uma Premier League fantástica, tem uma grande equipa, e eles merecem tudo de bom que está a acontecer. Ainda
também dentro de Inglaterra. É um caso curioso, tipo, sabe, quem me conhece sabe que eu gosto muito do Lucas Paquetá. Muitas pessoas dizem que eu até sou parecido com ele. Não é jogar futebol, porque se fosse a jogar futebol eu não estava aqui a gravar um podcast. Mas pá, tipo, eu defendi-o, ok? Mas é ridículo. Foi alvo, acaba de ser ilibado de um alvo de uma cena de apostas, ok? E ele neste jogo simplesmente uma falta que nem é ele que faz, fica a reclamar com o árbitro, ok? Fica a reclamar, o árbitro dá o cartão amarelo, ok? E os jogadores até do Liverpool começam a afastá-lo e ele continua sempre em cima do árbitro, até o árbitro dar-lhe o segundo e expulsa. E no momento que ele dá o segundo e expulsa, ele não esboça qualquer reação, sai do campo sem reclamar. Ou seja, ele até ser expulso, esteve sempre ali, armado em burro. A falta nem foi com ele. Opa, tipo, acho que fica-te mal. Tu acabas de ser ilibado e esse cartão não te fica muito bem, porque, pá, até pode não ser nada, mas ele, pelos textos que mete nas redes sociais, ele fala muito do que passou, do apoio psicológico que teve. E no primeiro jogo, após ser ilibado, pá, fazer isto, acho que vai fazer as pessoas falar muito dele. Agora, para finalizar o assunto do futebol, pá, a final da Libertadores, tipo, também é mais um sonho que eu tinha, era assistir a uma final da Libertadores. Puto, os adeptos sul-americanos são demais. Opa, o futebol dentro do campo, isso podem dizer o que disserem, não tem nada a ver com o europeu, pá, não se joga metade, mas o ambiente é fantástico, pá, foi uma grande final, duas grandes equipas. Como diz o Abel, a experiência ganhou a irreverência. O Flamengo tem jogadores que já ganharam Champions, que já jogaram mundiais, e isso fez a diferença, mas nada a dizer, o Flamengo foi muito superior e venceu claramente de forma justa para mim, e muito parabéns ao Flamengo. Sou do Braga, dizem que sou marroquino, mas eu nem sequer lhes ligo. Posso ser marroquino, mas não ando de dromedário. Pensamentos de um tolo ou de um otário, mas não fiquem cansados. Sejam bem-vindos aos pensamentos virados. É verdade, amigos, mais uma semana, mais uns pensamentos virados, e esta semana há um dia que eu não vejo televisão. Sabem que eu sou uma pessoa que bate mal com tudo, ou seja, tipo, se eu estou a ver televisão e vejo a falar de uma doença, eu já acho que tenho essa doença, ou seja, eu não vejo mesmo notícias porque eu fico mesmo a bater mal. Mas neste dia eu ia passar para o canal 11, que é um canal que eu gosto bastante de ver, e passei por um canal e estavam a falar da guerra, e isso fez-me pensar, e eu fiquei a pensar sobre a guerra, tipo, estou mesmo farto desta guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tipo, não sei o que é que o Putin quer, mas também não vou falar muito mal de Putin, está bem? Também estamos aqui, somos todos amigos, não faças mal, mas tipo, não sei o que é que tu queres. Tu querias conquistar a Ucrânia, tu estás a foder a Ucrânia toda, tu já não tens nada lá, está bem? Tipo, e podiam acabar com essa merda, estás a ver? Tipo, é que a comunicação social no início falava muito dessa guerra e agora tipo já não se fala quase nada, ou seja, até dá-nos a sensação de que não se passa nada, mas essa merda está toda fodida. Mas não era sobre isso que eu quero falar, tipo, eu quero falar sobre eu pensar na guerra, fez-me pensar se a guerra fosse em Portugal. Tipo, eu acho que não, pá, eu sou português, mas pá, acho que também não sou assim tão português ao ponto de querer defender Portugal, tipo, e às vezes eu fico a pensar, o que é que eu fazia se chegassem a casa e dissessem assim, tu vais ter que ir para a guerra porque o governo português decidiu que tu tens que ir para a guerra. Tipo, eu simplesmente, eu não posso, eu não vou, eu não sei o que é que eu fazia, mas eu tenho medo e espero que não seja preciso fazer nada disso, porque até te digo, se os russos invadirem Portugal, eu até acho que sou russo, também digo-vos assim, acho que não gosto assim tanto de Portugal para defender, pá, gosto, pá, se me dissessem assim, que nacionalidade gostavas de nascer se nascesse outra vez, pá, sem dúvida português, eu gosto muito de ser português, mas opa, em termos de guerra, e até acho que o Chega, por exemplo, eu não identifico o Chega, mas eles são bons nessa merda. Porquê? É bom andar, deixem-nos andar aí, não os cancelem. Porquê? Se um dia houver guerra, eles são tantos nacionalistas que nós mandamos a eles para a guerra e nós ficamos aqui. Então, quem vota no Chega, pensem bem nisso, meus amigos, se vocês votam no Chega, vocês estão fodidos, porque o primeiro requisito para ser mandado para a guerra é votar no Chega, por isso vocês estão fodidos.
Quando eu for Presidente da República, quem vota no Chega, automaticamente tem que ir para a guerra. Também digo-vos assim. É o que é. E pronto. E depois, uma coisa que fez-me pensar era, se eu tivesse que organizar uma... Com personalidades de Portugal, se eu tivesse que organizar uma equipa para me mandar para a guerra, quem é que eu convocava? E nós nesta equipa íamos ter o comandante, um oficial de ataque, os oficiais da inteligência ou defesa, os engenheiros, o médico, a equipa de comunicação e o chamado carne para canhão, ok? E eu fiz a convocatória e vou passar a dizer: o comandante, o homem que ia gerir as nossas tropas, que ia estar... Ou seja, o homem mais importante, a cabeça, pá, acho que tinha que ser ele, o nosso Cristiano, ok? Pá, um grande homem, pá, sabe tratar-se, trata bem do seu corpo, um exemplo a seguir, pá, não nas atitudes fora do campo, mas dentro do campo e no que diz respeito a trabalho, pá, acho que era um grande exemplo, podia ser o nosso comandante, ok? Os oficiais de ataque, eu escolhi duas pessoas, o Yuri e o Rui, os primos. Porquê? Eles atacam as pessoas como ninguém, ok? De uma forma leve, que te faz rir, ou seja, eles iam comandar o nosso ataque, nós íamos atacar os nossos inimigos, e eles nem iam dar por ela, porque estes dois homens, eles atacam de uma maneira, pá, que gosto muito deles e eles iam ser os nossos oficiais de ataque. E agora vocês estão parados, amigos. Os três homens que iam defender o nosso Portugal eram Fernando Santos, José Mourinho e Roberto Martínez. Porque, meus amigos, para defender numas equipas tão ofensivas como estes três homens não há. Então eu ia metê-los a comandar a nossa defesa. Eram os oficiais da defesa. Meus amigos, era impossível. Ninguém ia entrar em Portugal com estes três homens a comandar a nossa defesa. A nível de engenheiros, aqueles homens que iam comandar as máquinas, ok? Eu ia meter o Rico Fazias, pá, porque ele parece ser um gajo. Pá, o gajo faz tudo, pá. Eu acho que se eu meter a trolha, ele também se safa a trolha. E claro, o Nuno Agonia, aquele homem das redes, aquele homem das tecnologias que também podia ajudar. Agora, a equipa de comunicação, sem dúvida, que tinha que ser para duas pessoas, Manuel Luís Goxa e Cristina Ferreira. A sua carreira fala por si e eles iam conseguir fazer até quer umas boas ligações com os outros países que nos estavam a atacar, zelar pela paz, também trazer a mensagem de forma clara para o nosso comandante Cristiano. Agora, o médico, aquele homem que ia ser o principal, que ia dizer se os homens estavam prontos para ir à guerra, se era melhor retirá-los para irem para o hospital. Ok, eu não sei o nome dele, mas a pessoa que eu escolhi foi o treinador de boxe do Numeiro, ok? Porquê? Porque é uma explicação muito simples. O treinador de boxe número, porquê? Porque ele consegue deixar as pessoas lá até ao limite. Não se lembram do primeiro combate? O número estava quase desmaiado, sempre a levar na boca, e mesmo assim ele não o tirou do combate. E eu quero este homem a comandar os médicos, porque os nossos guerreiros vão lutar até ao fim, até não poder mais, e ele nem os tira de lá. Agora, carne para canhão. Aqui, meus amigos, carne para canhão ia ser constituída por 5 pessoas, ok? E íamos fazer uma espécie de triângulo, de 2 triângulos, ok? E uma pessoa no centro desses 2 triângulos ia fazer o vértice. Ou seja, o triângulo da frente ia ser composto por, ok? Tiago Grila, ok? Tiago Grila, Luva de Nike e Rita Pereira no vértice, ok? Porquê? Tiago Grila, pá, era o primeiro, também não se perdia grande coisa. Ele também já está habituado a atropelar. Pronto, também podia ser que atropelasse os inimigos. Depois, o Luba de Nike, pá, o gajo parece que não tem medo de nada. Também anda ali a mandar forte nas bombas. Também podia mandar ali umas bombas para os inimigos. E a Rita Pereira, pronto, também ficava ali atrás. Também não se perdia nada. Depois, em último, podia ser o Numeiro e o Checa. Porquê? Agora é que vocês pensam. E eles iam ficar atrás porque eles pensam que são bons no boxe, ok? Ou seja, se eles passassem ali a primeira linha, eles mandavam ali uns chocos, pá, às vezes até aquilo parece que eles estão a dar chapadas, podiam dar uma chapada neles próprios, não interessa, também é carne para canhão. E depois eles também iam estar ali atrás, ter tempo de pensar em cenas ilegais, como eles gostam de fazer, não é? E então podia ser, eu acho que esta equipa podia defender Portugal, não sei, digam aí nos comentários se concordam, se não concordem, mas esta seria a minha convocatória sem sombra de dúvida. Amigos, agora aqui para fechar, eu esta semana fui fazer as compras de Natal
eu fui ao shopping e vi uma coisa que me fez pensar, por exemplo, porque é que as pessoas, tipo, pronto, ok, a menos que tenhas uma doença e pronto, aí claro, eu percebo, porque é que as pessoas andam de máscara no shopping, ok? Puto, expliquem-me a sério, se alguém tiver aí que use máscara, que me explique, porque para mim não faz sentido, já disse, a menos que tenhas uma doença, ok? Aí, claro, tens que usar para ti, para teu bem, ok, aí aceita. Agora, pessoas completamente normais, como eu vi, andar de máscara, porquê, bro? Porquê? Porquê? Acham-se superiores, os outros que andam lá são badalhocos, estão a brincar comigo? Porquê? Estás com medo do Covid? Estás? Ah pá, vai dormir, meu. Tu tomas para aí 4 vacinas por mês, eram velhos. Tomam para aí 4 vacinas de Covid, mano. O Covid já nem entra, olha. Vocês estão a falar com uma pessoa que teve as 4 variantes do Covid, estão a perceber? Pá, o Covid para mim, pá, é meu amigo. Até eu acho que o meu nome é André Covid Costa, estão a perceber? E pronto. Mas eu queria falar de shopping, não era por isso, ok? Eu queria falar de shopping, para fechar, queria contar-vos uma história de... Vocês conhecem o Salazar, é jogador do Braga. E eu tenho uma história muito engraçada com ele. O Fabrício Romano meteu no Twitter que ele fechou com o Braga. E eu já o conhecia porque eu jogo muito FM, ou seja, tipo, eu conheço bons jogadores. Então eu sabia, eu conhecia o Salazar, eu achava que ele era tipo um grande jogador, e confirmou-se. E eu estava também, curiosamente, estava no shopping. E o Braga fez o anúncio do jogador. E ele estava com umas sapatilhas, nunca mais me esqueço, da Gucci, assim, aquelas sapatilhas mesmo azeiteiras, assim, grandes. E eu estava, até falei com a pessoa que estava ao meu lado, e eu, ei, estas sapatilhas, e eu já não estou a me mentir. Eu estava a ouvir ele a falar na apresentação e estava a olhar para o telemóvel, para o chão, mano, e vejo umas sapatilhas iguais à da apresentação. E vocês sabem como é que é olhar em câmera lenta. Eu olhei para baixo, olhei para as calças, olhei para cima, olhei para a cabeça, puto. No momento que o Braga meteu a publicação dele ser apresentado, ele estava à minha frente, mano. Juro. E eu tenho bem vergonha de pedir fotos aos jogadores. E eu decidi, eu vou pedir a este, porque eu gosto dele. Mas a história não fica por aqui, amigos. E o que é que eu faço? Uma merda que é chata, eu começo a segui-lo. Puto, ele ia com a namorada, não é? Eu também não queria atrapalhar. E com o pequenote. Eu não ia... Puto, onde é que ele entra? Ele vai para a casa de banho. E puto, ele é homem, eu sou também. E eu vou à casa de banho também com ele. Meus amigos, é verdade. É verdade. E eu pedi... E claro, tipo, fui para o urinol mesmo ao lado dele, para ver como é que era a pizza dele. Aí, puto, e depois ele lava as mãos e eu cheguei à beira dele. Puto, eu podia falar português, mas eu lembro exatamente, fiz isto assim. Rodrigo Salazar, vou já tirar uma foto contigo. Puta, eu estava em Portugal, meu, porque é que eu não falei português, meu? E eu, tipo, claro, podes tirar. E tipo, pronto, e tirámos. E eu fui a primeira pessoa, tipo, é que foi bué estranho. Eu estava a ver a apresentação dele e ele parece-me à frente. Tipo, foi uma merda bué estranha. E tipo, não me arrependo, pá. Salazar, amo-te. Se um dia me quiseres dar uma camisola, estás à vontade, está bem. Mas pronto, a nível de futebol, só há uma pessoa que eu amo mais, que é o Ricardo Horta. Ele é o meu GOAT. Pá, quero deixar isto aqui. Ricardo, és o maior, pá. És o maior, ok? Pronto, meus amigos, foi este o episódio 3 de Jogo Virado. Espero que tenham gostado. Para a semana estamos aí com mais histórias da vida de um André. Opa, espero que tenham gostado, pá. Um beijinho, um grande abraço e